O São Paulo demite o técnico Paulo Autuori e traz de volta para o Morumbi Muricy Ramalho. Depois de 4 anos, Muricy volta ao comando do São Paulo. Fernando Faro cobre o São Paulo. Faro, essa é a missão do Muricy nesse segundo turno de Campeonato Brasileiro? Exatamente, Morelli. O Muricy chega dessa vez com a função de bombeiro, especialmente o Muricy, que se acostumou na última passagem dele, na segunda passagem dele pelo São Paulo, a conquistar títulos, levou o tricampeonato brasileiro consecutivo, aquela campanha de 2008, que todo torcedor se lembra com muito carinho daquela arrancada do São Paulo, mas a situação agora é muito diferente. O São Paulo está na zona de rebaixamento, não consegue reagir, e o Muricy vem primeiro para tirar o time da zona de rebaixamento, deixar o time acima daquela linha, e aí depois disso certamente o que vier vai ser lucro, e se ele conseguir, a torcida que já o tem em grande estima vai com certeza ter um motivo a mais para exaltar o seu nome. Essa torcida que o tem em grande estima, ele saiu em 2009, depois de uma fase ruim, depois de tropeços seguidos. O torcedor já esqueceu tudo isso e aposta em Muricy. O torcedor sempre gostou do Muricy Ramalho. Na verdade, o grande problema do Muricy era com a diretoria do São Paulo. Alguns dirigentes específicos não gostavam do trabalho do Muricy. Estigmatizou-se que ele não era um técnico de mata-mata. Se você parar para lembrar, que as seguidas eliminações na Libertadores acabaram colocando esse estigma nele, e ele acabou sendo campeão pelo Santos depois, em 2011, mas esse foi o principal motivo. O São Paulo falhou em 4 disputas de Libertadores, ele foi vice-campeão em 2006, aí acabou caindo contra o Cruzeiro, a fatídica eliminação para o Cruzeiro na Libertadores acabou custando emprego. Mas a torcida sempre teve o Muricy, sempre adorou o Muricy, tanto que quando o Ney Franco ainda era o técnico, o Autuori ainda nem tinha sido contratado, ele tinha sido o primeiro nome, era sempre gritado, é Muricy, é Muricy. Então, a torcida do São Paulo certamente está bastante feliz com a volta do treinador. Você entende que Muricy é capaz de ajeitar esse São Paulo? Capaz o São Paulo precisa, mais do que jogar bonito, mais do que ser eficiente, o São Paulo precisa de pontos. E o Muricy é conhecido por, se não tem um futebol muito vistoso, é um treinador extremamente eficiente em termos de resultado. Ele consegue fazer o time ganhar pontos. O São Paulo precisa mais do que nunca. Esse ano do São Paulo é para somar pontos. O São Paulo, vale lembrar, joga ainda a Copa Sul-Americana, defende o título da Copa Sul-Americana, mas tem que pensar no Campeonato Brasileiro, somar pontos. Isso precisa de vitórias, empates fora de casa, vitórias fora de casa. O São Paulo, com o Muricy Ramalho, que é um técnico que gosta de repente jogar com 3 zagueiros, repete 2 volantes, fazer um esquema mais defensivo forte, talvez seja essa a chave para o São Paulo conseguir sair desse buraco que se meteu e parece não ter força para sair, Morelli. São Paulo foi justo com Paulo Autuori, deu a ele todas as chances para ele acertar esse time, não conseguiu e agora está tomando uma decisão até desesperadora, a última talvez antes de uma possível queda no Campeonato Brasileiro? A situação do São Paulo ficou muito difícil e aí na situação de desespero a tendência é a gente agir por impulso, particularmente aí é minha opinião. Eu acho que o Autuori é um treinador muito capacitado, poderia tirar o time dessa situação, mas os resultados não estavam vindo. O Autuori tinha 16 jogos pelo São Paulo, 9 derrotas. E o time não conseguia sair da zona de rebaixamento, ficou aí uma série de jogos sem perder, ficou 5 jogos sem perder, mas bastou perder o jogo para o Criciúma no Morumbi, que era o jogo que o São Paulo sairia da zona de rebaixamento, para entrar em parafuso de novo. O time contra o Coritiba foi irreconhecível, e é verdade que foi uma semana muito difícil, foram 4 jogos em 8 dias. O Autuori certamente, eu acho que é um técnico que voltará ao Morumbi, talvez uma situação melhor, acho que ele merece uma oportunidade de fazer um trabalho melhor, ele que também foi campeão da Libertadores e Mundial pelo São Paulo, mas o resultado não estava vindo. E nessa hora de desespero a gente age por impulso. O São Paulo tenta aí pegar um especialista em conseguir resultados para tentar tirar o time dessa situação. É o momento mais importante agora. Em relação ao elenco, Muricy consegue fazer Ceni voltar a jogar e a ter confiança? Luiz Fabiano a mesma coisa, Ganso e Jadson, por exemplo? O Ganso nas mãos do Muricy no Santos não foi aquele Ganso que a gente se acostumou a ver, aquele Ganso que a gente aprendeu a gostar, não jogou bem com o Muricy no São Paulo, mas o treinador deve dar uma chamada aos jogadores do Santos. No São Paulo também o Ganso por enquanto não está jogando absolutamente nada, a verdade seja dita, um jogo ou outro de exceção, mas exatamente, o Ganso do Santos, quando teve o Muricy, teve o comando do Santos, não foi bem, mas ele precisa fazer os jogadores reagirem de alguma forma. Então, mais do que nunca, mais do que treino nessa hora, eu acho que a conversa é o mais importante. O Luiz Fabiano vem numa fase muito ruim também, vem
jogando mal, pesado, preso na área, não consegue jogar. O Rogério Ceni, até que dentro das habilidades dele de goleiro, eu acredito que tenha feito um bom papel. O que tem pesado contra o Rogério é a questão das cobranças de pênalti. Ele que perdeu algumas cobranças importantes aí para o São Paulo, mas vai precisar de muita conversa com todo, não só com esses jogadores mais medalhões, mas com todos para recobrar a confiança, porque se o São Paulo não reencontrar confiança, não entender que é possível sair dessa situação, a tendência é afundar cada vez mais, e aí não há Muricy Ramalho nem elenco que salve.